Olá, bem-vindo, bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Oi, tudo bem? Eu sou a Simone Eu sou o Michael, e nós somos o Vivendo Viajando. Hoje a gente vai trazer um conteúdo aqui para você muito bom, como sempre, e muito específico, porque muita gente visita Pompeia e fica um pouco perdido do que ver, o que levar, quando ir. E a gente tinha também as mesmas dúvidas e por isso decidimos fazer esse conteúdo para você. A gente já foi para Pompeia, acabamos de voltar de lá no momento que estamos gravando esse conteúdo e por isso as informações estão fresquinhas, né? Sim, e a gente foi para Pompeia esperando uma coisa também e não tinha, né? Então, Mas que coisa? que eu vou falar logo em seguida, Tá. né? Então, aqui a gente vai trazer algumas dicas para você não ficar tão perdido como a gente ficou. E depois deu tudo certo no final e a gente conseguiu realmente conhecer tudo que a gente queria e ainda fomos surpreendidos por outras coisas, né? Com certeza. Então, a primeira maneira é como ir até Pompeia. Existem opções de tour, mas o melhor de tudo é que você pode ir por conta própria, de trem. Saindo de Nápoles, né? Saindo de Nápoles, ali da estação Garibaldi. A primeira dica já é para você pegar o trem que faz a Circunvesuviana. que dá a Circunda volta. o Vesúvio. Exato. Então ali o trem parte, na verdade, da Porta Nolana. Então quando o trem chega na estação Garibaldi, vai ser um pouco difícil você pegar um lugar para sentar. Ainda mais se for temporada, verão, assim. Então essa é a dica, pegue o trem na Porta Nolana, que ele tá vazio e você pode escolher aonde sentar. Demora uns 40 minutos, não é isso? Mais ou menos, né? E o valor do ticket por trecho custa 2,80 euros. E você vai descer na estação Pompeia Cave, tá? É muito simples, vai estar escrito lá, e geralmente não fala no trem lá, mas a maioria das pessoas descem lá. E você pode descer depois também, só que daí você vai ter que caminhar bastante até chegar à entrada de Pompeia mesmo. O ingresso para entrar em Pompeia, ali, o local todo, custa 16 euros. Você tem a opção também de estudante, tá? Mas como a gente não é estudante, não... A gente não se enquadra em nada, tem vários descontos lá. Muitas vezes você talvez se enquadre em algum desses descontos aí. Então verifique lá na hora, então até entre no site para ver se tem algum desconto antes de ir, né? E eles também têm várias opções de tour guiado lá, né? Sim. Ou então você pode comprar o áudio guia, que foi o que nós fizemos, que custou 8 euros. A única coisa é que você precisa deixar um documento de identidade lá. Então tenha com você algum documento extra, né? Que não seja o seu passaporte. Eles devolveram tudo certinho. Eu mesma não gosto de deixar o documento que eu tô usando pra viagem, né? Porque vai que dá alguma coisa, é o seu passaporte que tá aí, né? E a dor de cabeça é bem grande. Sim, esses guias, esses audioguia ou visitas guiadas, eu acho que vale a pena você verificar porque tem muita coisa para ver lá, muita coisa mesmo, muita história, muitos detalhes. E mesmo que seja ali o audioguia, custou 8 euros, né? Vale a pena também, a gente contratou e tem vários idiomas. E dali você consegue ter uma noção melhor do que era Pompeia, de toda a história. Porque se não tiver informação tal, dos detalhes, a gente vai ficar muito perdido. Vai ser só rocha, né? Só rocha, né? ruínas e não é legal. É bom saber o que aconteceu, conta a história de casa tal. Às vezes tem a casa lá, tem o número 15. Aí você clica lá no audioguia, número 15. Aí fala, aqui viveu fulano de tal, funcionava uma taberna e tal. Aconteciam celebrações. E é muito interessante mesmo. Aí você fica muito por dentro da história. E Pompeia se torna algo muito maior do que é para você. Você pode também ir pesquisando na internet na hora, né? Mas eu confesso que tempo, né? cansa bastante, né? Chega um momento tempo. lá que você vai mais ficar caminhando, se tiver um dia de sol, verão, é muito quente lá, né? Que já entra pro nosso próximo item, que é ir com roupas confortáveis, né, leves, levar um boné, um óculos de sol. Então vai pronto para caminhar. E por ser um lugar totalmente aberto, se tiver chovendo, assim, já nem recomendo ir. Até, né, se tiver muito sol, até é bom você levar um guarda-chuva para se proteger um pouquinho, né? Uma sombrinha ali sempre ajuda, né? Porque eu cansei, gente. Eu sentava em qualquer calçada ali enquanto o Mike tava gravando. Não vou negar, não.
Recomendamos também você levar alguns lanches para você, tá? A gente encontrou um restaurante, uma lanchonete ali que tinha bastante coisa, bastante sanduíche, Coca-Cola, água, tinha basicamente um resumo de tudo ali, mas você tem a opção de comprar um lanche bom, compramos lá, basicamente foi nosso almoço. Mas se não tivéssemos encontrado esse local, estaríamos com muita fome, porque andamos bastante e queríamos conhecer o máximo de coisas possíveis. E como o dia estava escurecendo mais cedo, a gente não conheceu mais por isso, porque a gente tinha que voltar para casa e tinha até um horário para fechar. Então eu recomendo realmente que você leve um lanche, um sanduíche, água também. Talvez possa ficar um pouquinho pesado sua mochila, mas leve bastante água. E o bom também é que tem as fontes lá, naturais e potáveis, Sim. para você encher a sua garrafinha de água. Sim. Então vá preparado, porque Pompeia vale muito a pena você passar o dia inteiro lá, mas desde que esteja uma estrutura boa para você. Foi o que a gente fez, né? Nós chegamos por volta das 10 e saímos aqui Sim. por volta das 4, né? Mas assim, se você não quiser ficar tanto tempo assim, umas 3, 4 horas você consegue ver realmente as coisas principais e importantes. Isso sem tirar tanta foto, né? E gravar também, né? E como eu falei no início, nós chegamos despreparados, porque a gente estava esperando que tivesse pelo menos um mapa lá. Né? Eu vi na internet que tinha o PDF, né, o arquivo para você baixar e ter no seu celular, mas como é um lugar grande e tudo mais, um mapa fica muito mais fácil, né? Então não tinha isso, não tinha esse papel disponível. Até por isso nós optamos por alugar o audioguia para ter mais informação e também por saber aonde ir e nos locomover, tá? Então a dica é que imprima esse mapa que vai te ajudar muito e ali você já pode marcar as opções que você quer ver para te facilitar e também você pode marcar no Google Maps, né? Então você deixa o GPS lá ligado, lembre de baixar o mapa offline, né? Para você conseguir ver caso você não tenha internet e você consegue se locomover com tranquilidade. E para te ajudar, a gente já vai deixar esse mapa do arquivo em PDF na descrição aqui para você baixar, caso você vá. Pompeia toda é grande, tá? Tem muitos detalhes, como comentamos, e é dividida em zonas. E não tinha como ver tudo num dia inteiro, não tem como mesmo, para conhecer, para aproveitar. A gente visitou as zonas 7, 8, 1 e seguimos também para a zona 2, que é onde tinha um anfiteatro, que a gente nem sabia que tinha, descobrimos ali em cima da hora, fomos andando e decidimos ir até lá. E por isso, resumindo toda essa experiência que a gente fez nessas zonas, a gente vai te falar agora os locais que a gente recomenda você prestar um pouco mais de atenção, recomenda ali dar uma parada para aproveitar melhor Pompeia e conhecer mais da história de lá. E seguindo ali logo na entrada, a gente vai ver a primeira grandiosa Porta Marina, já vale muita foto ali. Seguindo um pouquinho mais, a gente já vê a casa de Rômulo e Remo, que é muito importante para a história de Roma em geral, e também a Basílica, que é o edifício mais sumptuoso, podemos dizer assim, da época, onde ocorriam o fórum e os locais de justiça mesmo da Roma antiga. E seguindo, você vai chegar no Fórum Civil, que era o centro onde tinha os principais edifícios públicos e administrativos, e também era como se fosse uma praça, então tinha mercado e aconteciam os principais eventos. Se você sair um pouquinho desse centro, você vai encontrar o templo de Apolo, que vale a pena uma passadinha rápida e logo voltar para o templo de Júpiter, que é impossível você não prestar atenção nesse templo, porque você vai ver o grandioso Vesúvio atrás. Então cruza os dedos para que o dia esteja aberto para você conseguir contemplar o vulcão. E não tem como você passar despercebido do celeiro do fórum, que nesse exato momento eles estão usando como um galpão para armazenar os vasos e todas as relíquias que eles encontram. Você vai ver também uma carroça juntamente com alguns corpos, né? Um molde dos corpos de pessoas que foram encobertas pelas cinzas do vulcão. Nós aproveitamos que já estava perto do meio-dia, a gente tinha encontrado o restaurante ali perto e nós paramos para almoçar, né? Porque barriga roncando e com cansaço não dá certo, né? E também ali nesse tempo a gente já estava com muita dificuldade de ficar tentando localizar no mapa, porque a gente realmente não se planejou para ir lá. Então a gente não tinha feito uma rota.
E nós decidimos seguir a Via dell'Abbondanza, que é uma das principais, que vai para a zona 8 do mapa, se eu não me engano. E a gente se permitiu caminhar pelas ruelas, né? Que foi muito gostoso, porque a gente meio que se perdeu para se achar. E fomos surpreendidos pelo Teatro Grande, né? Sim, belíssimo. A gente viu também algumas pessoas trabalhando ali na restauração de alguns objetos, de alguns locais. Eles fecham ali a área, tinham 2 mulheres. Vimos outras ao longo de toda a caminhada ali por Pompeia. E no caminho do Teatro Grande tinha mais gente. E entramos numa portinha ali e já saímos no teatro. Lindo, lindo. E muito bem conservado também. Sim, lindo. E a gente leu um pouco da história também, que ocorriam várias peças teatrais ali. Esse era o bom do audioguia, né? Sim. Que ele ia nos dando todas essas informações. E ali mesmo no Teatro Grande tem os quadripórticos do Teatro Grande, onde os espectadores ficavam nos intervalos, na parte de trás. E depois de um terremoto, ao longo da sua história, os gladiadores ficaram ali. Ali serviu basicamente como um quartel-general para esses gladiadores. Então tem um local ali de importância grande, grande mesmo para Roma Antiga. Seguindo um pouquinho, a gente seguiu para o Teatro Pequeno, que era utilizado para peças teatrais também, só que uma proporção bem menor. Muitos artistas faziam mímica ali, apresentações pequenas, mas que atraíam um público bem fiel. E depois do Teatro Pequeno, o Michael lembrou que estava reaberta a Casa dos Amantes, que é uma casa muito importante, né? Sim. Que foi reformada e tudo mais, com o auxílio da União Europeia também, né? Isso, essa Casa dos Amantes, ela tem uma história importante, porque era uma das casas bem mais conservadas, ele falando de uma estrutura geral, né? Você encontrava, comparando com outras que não tinha telhado, basicamente você não encontra telhado nas casas lá, tudo céu aberto. E essa tinha um telhado, tinha as estruturas da parede bem conservadas, muitas pinturas mostrando pessoas bebendo vinho, umas paredes vermelhas. O teto ele foi reformado porque estava caindo, precisa, né? Por conta até da segurança das pessoas que ficam ali trabalhando, né? E o interessante dessa casa é que ele tem 2 patos na parede e com a seguinte frase: os amantes levam como as abelhas uma vida doce quanto mel. Olha só que romântico, né? Então vale muito a pena passar e conferir essa casa. E ali a gente também saiu, depois de fazer essa pesquisa, a gente saiu caminhando e nós nos deparamos com a casa do Sei. Na verdade, eu estava sentada esperando o Michael terminar de gravar e a gente viu um casal com um guia particular e o guia lá dele explicar aquela casa, né? E quando a gente foi, eu não pesquisei que dava para entrar nessas casas. Tem algumas casas que é permitido. Então nós entramos e é importante você ficar atento porque ouvi falar que essas casas têm horários de abertura e de fechamento que não corresponde à abertura do parque em si. Então nós demos sorte, né? Pegamos basicamente tudo aberto, né? E nós entramos na casa do Sei e era uma casa também grandiosa, né? Muito com grande. 2 andares. Tinha não sei se seria por um corredorzinho, tinha uma espécie de um túnel gigantesco ali, o teto meio oval, né? Oval. E você seguia um pouquinho mais, tinham vários cômodos ali, subia mais uma escadinha, dava para olhar de cima. De cima tinha um jardim que não estava funcionando, mas tinha uma espécie de um jardim. Quanto maior o jardim e maior a fonte, mais rica significava que era essa família. E nisso a gente saiu por uma outra porta, que seria a saída ou a entrada. Nós voltamos para a Via dell'Abbondanza, né? Sem querer, né? E daí ali a gente caiu, antigamente era a rua principal. E nós encontramos os famosos termopólios, ou as tabernas. Tinha o termopólio de Acelina, por exemplo, que era muito famosa, muita gente ia ali comer, eles serviam... São buracos, basicamente, umas pedras, né, uma bancada cheia de buracos, e eles colocavam as comidas. Serviam ali comidas, bebidas quentes também, muito vinho. E essas pessoas que trabalhavam ali eram tão famosas que eles eram convidados, na verdade, a Celina e outras pessoas eram convidadas para fazer propaganda política, ou para participar de outdoor, ou, por exemplo, fazer propaganda para um candidato nas eleições seguinte, para você perceber que a parte política em geral na Roma é muito forte isso, né? Fortíssimo.
A gente vê pelos fóruns romanos e outros edifícios importantes que a política era muito importante, então aí é um exemplo grande. Um pouco mais à frente também tinha o Termopólio e casa de Vetúcio Plácido, né? Então era muito comum as pessoas mais de classe considerada média construírem seu negócio em frente à sua casa. E ali também foi encontrado muito dinheiro. Acredito que tenha havido a erupção, claro, aquela massa de ar quente, depois a nuvem de cinzas, e as pessoas realmente estavam trabalhando ali no momento. Era aquilo ali, é basicamente, pelo que a gente ouviu no audioguia, era como se fosse o fechamento do dia, ou o lucro do dia, o que ele recebeu. E até porque as pessoas não tinham o costume de almoçar em casa, Sim. né? Elas iam nesses termopólios, nessas tabernas, barato, por ser né? mais barato. E falando em classes sociais também, a gente ouviu no audioguia diversos exemplos de casas que eram de classe média, classe baixa, ou pessoas que tinham mais dinheiro. O próprio audioguia falava que esse aqui é um exemplo de pessoas que tinham mais dinheiro. Então é interessante ver pelo tamanho da casa, pela estrutura, como as pessoas viviam naquela época de acordo com o seu poder aquisitivo. E as casas de classe média, geralmente elas tinham uma pequena área, ou nos fundos, ou do lado, ou até mesmo na frente, que ela servia muitas vezes de oficina. Às vezes era a casa de um marceneiro, de um carpinteiro, ou até dessa pessoa também que tinha um termopólio, uma taberna, né? Na frente. Isso, era bem na frente e atrás era a casa dele. Então era muito, muito interessante. O que acontece hoje em dia em muitos locais também, a pessoa tem uma casa, abre um pequeno comércio ali e a história está aí para mostrar que o ser humano é basicamente o mesmo, né? Sim. E antes de ir embora, porque ali a gente já estava bem cansado, né? Tá. Nós queríamos visitar o Jardim dos Fugitivos, que é próximo a uma das 3 saídas de Pompeia. Nós não saímos por nenhuma outra, nós voltamos todo o percurso, né? Mas nós queríamos visitar, que tem vários moldes dos corpos das pessoas que tentaram fugir de Pompeia ali na hora da explosão. Então, tem desde crianças, é bem triste, né? Porque você mostra bem o jeito que eles realmente morreram. Só um detalhe, para encontrar esse jardim dos fugitivos não foi tão fácil não, né? Não foi. Então, a gente fique deu bem uma atento. volta bem grande. Fique atento porque tem muitos locais que eles fecham, depois abrem, fecham de novo. É meio que um labirinto, mas vale a pena encontrar. E ali para o anfiteatro foi rapidinho também, grandiosíssimo, onde ocorriam várias batalhas de gladiadores. É um dos anfiteatros mais bem conservados de toda a Itália, que existe até hoje. E a capacidade dele era para 20 mil pessoas, então ocorreram grandes batalhas ali de pessoas que eram recrutadas, que, por exemplo, eram escravas e se tornavam gladiadores obrigados, e outros tipos de eventos também, tudo para entreter o público, políticos em geral, outras pessoas de poder. Eles pagavam e recrutavam essas pessoas, investiam dinheiro para que ocorresse triste, né, infeliz derramamento de sangue. Se você gosta de filme, tem um filme que se chama Gladiador, é um filme um pouco antigo, acho que 2005, 2001, eu acho, com Russell Crowe. É um filme muito bom e fala bastante, mais ou menos ali, de como era a parte aí dos gladiadores em Roma. Esse foi o nosso roteiro. Conselho você a pesquisar, né? Talvez fazer uma rota para não ficar caminhando também, indo e vindo, que nem a gente ficou uma boa parte, né? Mas também é importante você se permitir e caminhar livremente pelas ruas, porque é encantador, apesar da história triste que teve a cidade. Se você tiver mais tempo, você pode dividir esse roteiro que a gente fez e fazer um outro em outro dia, em outro dia, porque tem muita coisa mesmo para ver. Tem bastante gente que faz 2, 3 dias em Pompeia, e é bastante interessante para você a história em geral. Mas pra gente um dia foi realmente suficiente. E segue nossas dicas aqui que pode ajudar bastante, porque se a gente soubesse disso tudo antes, teria sido muito mais rápido e muito mais proveitoso também. Mas a gente gostou muito. A gente não voltaria porque acho que foi suficiente. Foi suficiente. Mas recomendamos mesmo que você conheça Pompeia o quanto antes. Se você gostou das dicas, achou válidas, aproveita e deixa um comentário para nós e dá um joinha no vídeo, porque é importante para nós, para divulgar o nosso trabalho e a gente continuar criando conteúdo aqui para você. Aproveite, se inscreva no canal e a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até breve. Tchau! Tchau, tchau.